quão importante é saber analisar o laudo, né, professor? Porque isso daí eu já vi acontecer demais da conta, né? Você leva o candidato para um cliente, para um gestor, né? A pessoa não sabe interpretar o laudo da forma mais profunda disso, ele vai bater o olho ali no gráfico e ele vai ter a própria interpretação disso, que é o que a Luciane falou, né? Às vezes, puxa, ele vai olhar um ponto baixo e ele vai ficar preocupado, né? Aí cabe a quem é o analista, quem está fazendo a referência do candidato, explicar alguns pontos, né? Porque, vamos supor, né, como você disse aí, né, o instrumento de escolha forçada, como é o nosso, né, o Cevat Sales, o que ele tem alto significa que ele tem uma inclinação muito grande a ter esse comportamento, o que ele tem baixo vai ser uma questão que está em segundo plano, vamos dizer assim, né? Porém, o oposto se reverte, não é isso? Então, a pessoa que tem... Vamos utilizar um exemplo bem simples, né? O exemplo de tempo, por exemplo, né? Tem gente que é extremamente apressado, e isso vai ser positivo em alguns cenários e vai ser prejudicial em outros. Então você precisa saber, de novo, quem você está procurando. Você precisa de uma pessoa paciente ou você precisa de uma pessoa apressada, né? Ou você tem uma pessoa acelerada, ligada no último ali, ou você tem a pessoa que consegue esperar, né? Então, sempre o ponto forte, né, o ponto alto, ele pode ser positivo, como pode ser negativo. Se você tem um determinado cargo que exige uma paciência maior, e aí a gente teve casos aqui onde esse quesito ele foi determinante. Em algumas empresas, a questão do senso de urgência era prioritário. Eu preciso de gente com pressa, eu preciso de gente que faça volume de ligação, né? E aí os vendedores que tinham o senso de urgência mais alto vendiam mais. Então a gente vai procurar as pessoas com o senso de urgência mais alto no recrutamento e seleção. E teve empresas, né, porque estava diretamente ligado ao volume de ligação, né? A pessoa desliga, já liga para outro. Tem pressa, né? Então ele vai. E em outro caso a gente tem as pessoas que trabalham ali com loja de colchão, por exemplo, né? Onde a pessoa, para conseguir tomar a decisão mais adequada, ela precisa ficar deitada um tempo, experimentar um monte de colchão, ficar 10 minutos rolando no colchão. Precisa ter paciência com a pessoa, certo? Se você não tiver paciência de fazer um atendimento de 1 hora e meia, muito provavelmente a pessoa não vai conseguir relaxar o suficiente para comprar um colchão e aí você não vende. Então precisa ter o senso de urgência baixo para trabalhar nessa loja em específico. Se você sabe o que você procura, você consegue encontrar. Só que se você bate o olho em qualquer coisa e você julga aquele ponto como negativo, né? E aí vamos entrar no que o professor mesmo falou, né? Você falou, poxa, o negócio da argumentação, da abstração, né? Tem muita gente que olha lá a argumentação baixa e fala assim, eu não vou contratar esse cara aqui, né? O cara não sabe argumentar. E aí você fala assim, mas a argumentação tem a ver com quanto o cara gosta de ler, de estudar. São pouquíssimos os vendedores que têm argumentação alta. Essa aqui é a qualidade do professor, essa aqui é a qualidade do pesquisador, essa daqui é a qualidade do teórico, né? Dificilmente esse cara vai para a área comercial. Quando ele vai, ele acaba tendo um caminho um pouquinho diferente, né? Ele acaba indo mais para treinamento de vendas, que é o meu caso, por exemplo, né? Minha argumentação é alta, né? Eu prefiro conversar, estudar e dar treinamento, né, do que fazer um monte de atividade, né? E na maior parte das vezes o vendedor ele precisa ser um cara de atividade, né? Então é importante a gente saber ler o laudo ou saber ouvir a pessoa que entende o laudo, né? Porque quando a gente entrega o laudo para o nosso cliente, por exemplo, a gente fala, esse cara aqui ele é bom por causa disso, disso e disso. Esses pontos aqui são fortes e favorecem essa pessoa dentro da sua vaga, né? E aí a pessoa que de repente não entende muito bem o laudo quer trazer sua própria interpretação, né? Empatia é outro que é clássico, né, professor? A literatura fala que o vendedor precisa ter empatia, que é empatia e não sei o que e tal. E quando a gente vai ver na prática, os vendedores com empatia mais baixa
muitas vezes são os que mais vendem, né? Porque estão com foco no próprio objetivo, né? Eu preciso vender, eu vou vender. Recentemente, só um case mesmo referente a isso, assim, sabe? A gente tem um cliente, né, que é uma escola de inglês, e no ano passado a gente fez algumas contratações de vendedor, né? Então, tinha um perfil. E aí agora, né, a gente acabou de fazer uma vaga de BDR, né, um pré-vendedor. E no caso, esse pré-vendedor, ele não faz fechamento de vendas, né? Então, são perfis diferentes, né? E aí a gestora me falou assim, olha, eu quero um perfil que seja parecido com esse, que é o melhor vendedor dela, que foi contratado pela gente, né? Que é o melhor vendedor dela que fecha muitas vendas. Só que ele tinha, o quadrante de controle dele, ele era muito inclinado, era muito alto. E aí expliquei para ela justamente isso, sabe? Um BDR, né? Um pré-vendedor, um BDR, um SDR, um pré-vendedor, ele precisa ter um quadrante de trabalho muito desenvolvido, né? Então, assim, explicando isso para ela, em cima do perfil do vendedor anterior, que foi contratado no ano passado, ela conseguiu entender, né, a complexidade, principalmente daquilo que ela não estava conseguindo... A diferença de cargo, né, Lu? A diferença de cargo. Diferença de cargo, exatamente, e de perfis, né, principalmente. Então, foi uma coisa bem interessante, porque, principalmente assim, né, ela confiou na gente, falou, não, então vamos seguir conforme, né, você conhece o laudo, você conhece os perfis, então vamos seguir dessa forma. E a gente acabou de contratar justamente uma pessoa que era extremamente inclinada para trabalho para uma vaga de pré-vendedor. Então, é essa diferença, principalmente, da gente conseguir ajudá-los, né? E aí, gostou desse episódio? Então, eu quero te convidar para você escutar o episódio completo lá no Spotify. Tem link aqui na descrição deste conteúdo e quero fazer alguns convites adicionais. Primeiro deles, para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ajudar a aplicar o método super vendedores durante 15 semanas, exatamente. Ele é aceleração porque ele é ao vivo, ele leva 15 semanas e toda semana a gente vai estar junto, interagindo, conversando e te ajudando a alcançar alta performance em vendas. Segundo convite, participe do Dia do Profissional de Vendas. Tá chegando o 1º de outubro, Dia do Vendedor, e a RD fez o quê? Um evento para comemorar a nossa profissão. O Dia do Profissional de Vendas tem link na descrição aqui. Vai ter palestra ao vivo de Daniel Mestre. Exatamente, você vai ver o Dani ao vivo em cores. Então vai lá, se inscreve, é gratuito. O terceiro convite é para você conhecer o canal do Papo de Vendedor, tem um link aqui, você vai sair deste ambiente aqui dos super vendedores e vai direto pro Papo de Vendedor. Já aproveita para seguir a gente, que a gente está começando a colocar todos os episódios lá, e você vai poder assistir a gente, vai poder pôr para tua equipe comercial, né, assistir os podcasts, enfim, você vai estar com a gente não só em áudio, mas em vídeo também. E por último, participe do RD Summit 2023, o maior, melhor e mais apoteônico evento de marketing, vendas e inovação da América Latina. Eu vou estar lá, Daniel Mestre vai estar lá, nós vamos gravar podcast, Daniel Mestre vai dar uma palestra, exatamente, o Daniel vai dar uma palestra no RD Summit, falando sobre como construir uma equipe de vendas de alta performance e te ajudar a escalar a tua operação comercial. Tamo junto? Então já sabe, forte abraço, boas vendas e sucesso!